Sétimo ano, segunda aula, então, sobre a sociedade açucareira, aquele período da história do Brasil em que os portugueses resolveram, então, explorar a sua colônia plantando cana-de-açúcar. Na aula passada, nós conhecemos sobre o engenho, a grande plantação, a grande propriedade de terra que compunha ali, então, as construções onde ficava o engenho e a plantação de cana-de-açúcar ao redor. Agora, nesta aula, nessa segunda aula, nós veremos então como que era a organização da sociedade neste momento da exploração da cana-de-açúcar, ou seja, a sociedade açucareira. Bem, por conta do engenho, então, a sociedade nessa época vai ser dividida em estratos sociais, ou seja, vai ser dividida em grupos sociais que é bem determinado e que tinha uma pouca mobilidade, ou seja, era muito difícil uma pessoa mudar de um grupo social, tanto para um grupo que está acima quanto para o grupo que está abaixo. Então, normalmente, naquele grupo social em que a pessoa nascia, ela morreria. Dificilmente ela conseguia mudar de grupo social. Em outras palavras, o rico, aquele que nasce na família rica, provavelmente morrerá rico. Aquele que nasce como livre, mas pobre, morrerá pobre. Tá certo? E assim será essa sociedade. Integrada basicamente por três grupos: os senhores, os escravizados, depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe de cada um, mas os senhores nós já vimos que são os donos da propriedade. Esse escravizado dificilmente conseguia liberdade, pelo menos nesse período aí do açúcar. Haverá outros momentos da história em que conseguirão com um pouco mais de tranquilidade conseguir a sua alforria, comprar a sua liberdade, mas neste momento aqui é muito difícil conseguir a liberdade. E para esse momento, em termos econômicos, o escravizado era muito importante porque eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Sem eles, no Brasil, não era possível fazer, nem conservar, nem aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Ou seja, sem o escravizado não se fazia absolutamente nada neste momento em termos de produção de riqueza. Certo? Por isso que a mão de obra escravizada foi usada em larga escala. E ainda tinha um grupo de trabalhadores livres, que eram em menor quantidade. Então era um grupo muito menor de trabalhadores livres. Não eram escravizados, mas também não eram aqueles ricos, aqueles poderosos que eram donos da terra. Então eles raramente chegavam à condição de senhor de engenho, era muito difícil, como eu já disse, mudar de grupo social. O senhor de engenho e a sua família sempre estavam no topo da sociedade. Então quem mandava em tudo, quem tinha o controle de tudo, tinha o poder econômico e assim por diante, era o senhor de engenho e a sua família. Então ele era o proprietário das terras, proprietário das plantações, proprietário das construções e proprietário dos escravizados. Portanto, eles eram proprietários de basicamente tudo. Esse trabalhador livre, então, para conseguir sobreviver, vai depender, então, de morar na terra que pertence a esse senhor, certo? Que ele conceda ali um pedaço de terra que eles possam produzir e dar parte da sua produção como pagamento. Então, o senhor de engenho, ele vai ser o líder de uma estrutura patriarcal. Então ele é como se fosse o pai protetor de todos, porque ele é o proprietário de todos. Então é superior a tudo. Esse proprietário de engenho, normalmente uma família muito numerosa, que vai incluir a esposa e os filhos, evidentemente, mais sobrinhos, tios, primos, assim por diante. Então formava uma grande família em torno desse senhor. Quanto maior o número de dependentes, maior é o prestígio dele, mais importante ele é. E normalmente moravam todos na mesma fazenda, na mesma casa grande, na mesma casa ali do engenho. Esses trabalhadores livres, eles estavam em número menor ainda do que os escravizados, porque os escravizados chegavam a todo momento da África. E a maioria desses colonos eram colonos pobres, africanos e afrodescendentes libertos ou mestiços livres, tá certo? Então, era basicamente isso, era colonos pobres, ou seja, quem veio de Portugal, por exemplo, mas já veio muito pobre, veio para justamente tentar um recomeço na vida aqui, então eram brancos, europeus, mas eram pobres. Então, tinha os africanos e afrodescendentes que conseguiram a sua liberdade e os mestiços, né? Os que
que eram filhos de brancos com os nativos ou com os africanos. Alguns trabalhavam nos engenhos, mas não para fazer o serviço que os escravizados faziam. Trabalhavam como feitores, ou seja, aqueles que fiscalizavam os escravizados, tá certo? Estavam ali para fiscalizar e punir os escravizados. Outros se tornavam capitães do mato. Capitão do mato era aquele que ganhava a vida obtendo recompensa, capturando escravos que fugiam. Então, quando o escravizado fugia, era o capitão do mato que ia lá para buscar esse escravizado que fugiu, e aí ele ganhava uma recompensa pela captura. Então, a vida dele era viver de recompensa capturando escravizado. E tinha outros com conhecimento técnico, aí no caso mais os europeus que vieram para cá principalmente, que eram técnicos que eram empregados na fabricação do açúcar, ou seja, que tinham domínio da produção de açúcar, de controlar ali a produção de açúcar. Havia também os roceiros, que plantavam artigos de subsistência, plantavam alimentos para sua subsistência. E aí, como a terra era do senhor de engenho, eles forneciam parte da sua produção para o senhor de engenho também. Nas cidades também havia trabalhadores livres, que vão fazer as atividades de artesanato, alfaiates, sapateiros, ferreiros ou qualquer outro trabalho manual. As mulheres vão ser parteiras, então é um ofício muito importante naquele momento, ou se transformarão em soldados ou pequenos comerciantes. Enfim, eles vão se adaptar e vão se ajustar de acordo com as necessidades, certo? Com as oportunidades que surgirem. Então, embora o trabalhador livre fosse no menor número, havia ali as atividades que ele podia ser inserido. Então, nós vimos agora a sociedade açucareira. Na próxima aula nós vamos falar então de como que essa sociedade se comportava nas vilas e nas cidades que surgiram no Brasil nesse momento.